Vamos ler Atos 2:42. A escritura diz, pode projetar? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Diga comigo, partir do pão. Glória a Deus. E nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão, diga comigo, partiam pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, na semana passada eu comecei a ministrar para você um sermão intitulado O Privilégio de Ser Igreja. O meu intuito hoje é terminar esse assunto que nós começamos no domingo passado. Inclusive, eu até tinha preparado isso para que ministrássemos na semana passada, mas eu percebi que a quantidade, o volume de pontos que nós conversamos era suficiente talvez para nós separarmos isso em 2 domingos. Então hoje eu vou terminar o sermão da semana passada. Eu disse para vocês que, propondo essa temática de meditarmos sobre o privilégio de ser igreja, eu separei então esse assunto em 3 blocos. O primeiro bloco foi a nossa discussão acerca de Jesus e a sua igreja. Nós abrimos em Mateus capítulo 16, que é o capítulo do Novo Testamento, onde pela primeira vez aparece a palavra igreja, quando Jesus havia perguntado aos seus discípulos quem o povo dizia ser ele. Pedro então se antecipa respondendo que outros achavam que Jesus era simplesmente um profeta, mas que ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você é bem-aventurado. Ou seja, todos aqueles que têm revelação acerca da divindade de Cristo são bem-aventurados. Qual o motivo de alguém que tem revelação da divindade de Cristo ser bem-aventurado? Porque esse é o momento que você é salvo. Porque o próprio Cristo foi quem disse que ele não é um caminho, não é um artigo indefinido, pelo contrário, o artigo é definido, ele é o caminho. Isso então nos mostra que ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, a revelação da divindade de Cristo é a porta de entrada do céu. E então, nesse momento, Jesus disse: eu edificarei aqui na terra a minha igreja. A igreja, eu gosto de uma definição que eu me lembro, que eu ouvi quando eu era seminarista, no ano de 2010, 15 anos atrás, que a igreja é a comunidade dos muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, é isso mesmo, no momento que alguém passa a ter revelação da divindade de Cristo, e que genuinamente se arrepende dos seus pecados, aceita a obra de Cristo consumada no Calvário, nesse momento então essa pessoa é introduzida em uma comunidade de filhos, que tem como a missão se parecerem com Cristo, se tornarem semelhantes àquele a quem eles adoram. Portanto, irmãos, nesse contexto, nós extraímos 4 pontos acerca de Jesus e a sua igreja. Em primeiro lugar, nós dissemos então que Jesus é o fundamento da igreja, porque a palavra do Senhor diz que Cristo vira para Pedro e fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a pedra aqui é a própria pessoa de Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra fundamental, Cristo é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo corrobora quando ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele que antes foi posto, Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Mas Jesus não é apenas o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja.
porque Jesus chamou a igreja de minha, edificarei a minha igreja. Isso mostra que você só é dono daquilo que você pagou o preço para ter. Aquilo que é seu, não é aquilo que você simplesmente tomou, não é aquilo que alguém te emprestou, é aquilo que você pagou. A igreja não pertence a nenhum homem pode se achar dono da igreja, porque apenas ele derramou o seu precioso sangue e pagou com alto preço, para que eu e você hoje pudéssemos servi-lo. Jesus é o fundamento da igreja, mas ele também é o dono da igreja. Em terceiro lugar, nós dissemos que, além de ser o fundamento e o dono, que Jesus também é o edificador da igreja, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. É por isso que nós podemos descansar, que se porventura chegamos na conclusão que não temos capacidade para executar algo, muito provavelmente aquilo que nós nos sentimos incapazes é algo de Deus para nós. Você nunca vai se sentir qualificado para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, porque senão você não precisa dele. Ou seja, o sentimento de incapacidade muitas vezes é uma assinatura de que o Senhor está confiando algo em suas mãos, para que você saiba, só tem um que tem poder para fazer, é aquele que é o edificador. Você sabe, muitos irmãos às vezes lideram na casa de Deus, e talvez passam por um momento de desânimo, quando olham para o tamanho dos desafios, fala: pastor do céu, eu não dou conta, é difícil demais, é pesado demais, eu não dou conta, eu não consigo. É isso mesmo, bem-vindo, é isso mesmo. Todos nós aqui temos convicção que aquilo que nós fazemos, nós não damos conta de fazer. Fala: então como que acontece? É isso, nós vivemos um milagre todo dia. Nós estamos aqui, tudo é um milagre. Cantarmos o que nós cantamos é um milagre. Pregarmos o que nós pregamos é um milagre. Discipularmos quem nós discipulamos é um milagre. Se o Senhor não estiver conosco, tudo vai virar pó, porque só tem um que tem poder para edificar a igreja. Ele prometeu que o jugo e o fardo é leve e suave. Então, se tiver pesado, é porque você está pegando um peso que não é para você pegar. Meu personal está aqui, e às vezes eu tento dar uma de Carlota. Carlota, para quem não sabe, é um irmão bombadão aqui da igreja. E ele fala assim: se está comprometendo a execução, tem que diminuir o peso. Eu assumo, eu ainda sou um franguinho. Ou seja, se está pesado, é porque você está pegando um peso que você não devia. Se está pesado, é porque você está pegando um peso que não é seu. Para o fardo e o jugo serem leve, nós precisamos apenas descansar, que nós não precisamos pegar um peso que não é nosso. Você não é o edificador da igreja, Ele é o edificador da igreja. Nós somos apenas cooperadores. Mas por fim, além dele ser o fundamento, além dele ser o dono e edificador, Ele é também o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém pode deter a igreja do Senhor. Vou te contar uma coisa: sabe por que quinta-feira tudo vai dar certo? Quero te contar uma notícia. Quinta-feira, quando nós chegarmos aqui para esse dia que para nós é muito especial, para esse dia que para nós é um milagre, para esse dia que para nós é um sonho, para esse dia que para nós é um chamado, para esse dia que para nós é uma missão, a boa notícia é: tudo vai dar certo. Pode descansar, está tudo certo. Sabe por quê? Porque Ele que é o protetor da igreja, é Ele que protege tudo que nós fazemos. Irmãos, quem pode deter aqueles que estão debaixo da proteção do Todo-Poderoso? Amém? Por fim, a última coisa que nós dissemos na semana passada, e é o segundo bloco daquilo que nós estamos aqui propondo a conversar. Se o primeiro bloco são as 4 considerações entre Jesus e a sua igreja, o segundo bloco foram as 3 metáforas usadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, daquilo que é ser igreja. Nós dissemos que igreja é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Ou seja, a igreja é uma família. No desafio de ser família, meu irmão estava aqui tirando oferta.
Eu não escolhi ser irmão dele, ele não escolheu ser meu irmão. Como todo bom irmão, nós já tivemos as nossas tretas, as nossas brigas, os nossos desentendimentos. Agora, uma coisa é fato, nós nos amamos. Porque no que tange a ser família, o seu desafio não é escolher. Como assim? Quero te contar uma coisa. Eu sou seu irmão em Cristo, queira você ou não. A pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo, queira você ou não. Se é seu irmão em Cristo, só tem uma coisa que eu posso te dizer: você vai precisar de suportá-lo em amor, você vai precisar de perdoá-lo, de amá-lo, de andar a segunda milha, porque a igreja é uma família. Diga assim: eu não escolho irmão, eu suporto o irmão. Diga assim: eu amo o irmão. É porque eu quero te contar uma coisa. Tem gente que só vive uma vida suportando. Aí você fala assim: nossa, mas meu Deus, eu tenho que suportar. Não, tenha alegria em amar o seu irmão. Glória a Deus. Além da igreja ser família, a igreja também é um corpo. Diga comigo: a igreja é um corpo. Isso significa que para que haja movimento, para que haja avanço, é necessário que todos os membros estejam submissos, submetidos à ordem do cabeça, que é Cristo. Isso quer dizer então que nós precisamos trabalhar em unidade na diversidade. O seu corpo, ele tem membros distintos, mas para você estar aqui respirando, daqui a pouco você vai sair daqui e comer uma pizza, um pit dog, um espetinho ou uma salada, seja lá o que for. E aí você vai colocar o seu sistema digestivo para funcionar. São órgãos distintos, trabalhando em prol da mesma coisa. A igreja precisa de aprender que nós somos membros distintos, mas nós trabalhamos em prol da mesma coisa. A igreja é família, a igreja é corpo e, por fim, a igreja é templo. Quer dizer que juntos nós estamos construindo um lugar para que o Espírito se manifeste. Ele é a pedra angular, nós somos pedras. Quando nós evangelizamos, nós estamos coletando pedras, e quando nós discipulamos, nós estamos moldando as pedras, porque você não levanta uma parede simplesmente colocando uma pedra em cima da outra. As pedras precisam ser esculpidas, para que então nós tenhamos uma construção abençoada. Amém, irmãos? Mas hoje eu quero propor para você o terceiro e último bloco. Escreva assim: o estilo de vida da igreja. Então, inclusive, se nós fôssemos separar apenas a mensagem de hoje, é o estilo de vida da igreja. E eu li para você que Atos capítulo 2, de maneira específica, do verso 42 para baixo, onde nós temos aquela que é conhecida como a definição mais clássica do estilo de vida da igreja. Se alguém te pergunta assim: cara, aonde você pode me mostrar na palavra de Deus como que uma igreja tem que viver? Obrigatoriamente, você precisa de abrir em Atos 2:42. E então, eu destaquei com você que tanto no verso 42, quanto no verso 46, nós temos uma expressão: partir o pão. A Escritura diz que a igreja partia o pão. E eu quero então hoje incentivá-lo a pensar que o estilo de vida da igreja é um estilo de partir o pão. Ontem, vim aqui para o prédio da igreja, estava preparando o sermão de hoje. Os irmãos do louvor estavam ensaiando aqui em cima. Depois eu subi e a gente estava batendo um papo. Eu estava contando para eles o seguinte: você sabe qual é a cena que, quando nós nos deparamos com ela, é a cena que mais causa estranheza ao nosso olhar? Quando nós vemos alguém na rua pedindo esmola. Não existe cena mais estranha do que essa. Quando nós vemos um ser humano precisando se humilhar a tal ponto de pedir esmola na rua. Sabe por quê? Porque isso não é digno. Porque a palavra do Senhor diz que do fruto do teu trabalho você irá comer. E como bem foi dito aqui, inclusive é capacitação divina, você poder ter força para trabalhar. Mas o fato é que, de acordo com a Escritura,
A maneira com a qual você recebe o seu sustento é através do trabalho. Por isso que é necessário que cause em nós uma estranheza quando nós vemos alguém pedindo esmola. Por quê? Porque a vontade de Deus nunca é que o ser humano viva como um mendigo. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Agora eu quero te perguntar, se às vezes você tem compaixão, porque nós temos que ter compaixão dessas pessoas, se isso talvez tem poder para tocar no seu coração, quando você vê alguém pedindo, eu te faço uma pergunta: por que às vezes, quando nós vemos pessoas que são verdadeiros mendigos na vida espiritual, isso não nos causa a mesma contrição? Tantas pessoas que às vezes é o seguinte: você se contenta com migalhas, espiritualmente falando, e a sua vida parece a vida de um mendigo. Você vive pedindo: ora por mim, não sei o quê, me ajuda, quando na realidade Deus quer te colocar no patamar de que você aprenda que com relação aos irmãos, é melhor dar do que receber. Sabe o que é engraçado? Nas nossas vidas, nós celebramos muito. Agora eu estou falando de algo individual, certo? Faço uma aplicação individual. É comum as pessoas celebrarem muito os testemunhos de algo que você recebeu de alguém. Vou dar um exemplo. Pensa, se você ganha um carro de alguém, você pensa assim: uau, que acontecimento mais extraordinário. Você até agradece a Deus, você tem que agradecer mesmo. Fala: nossa, que testemunho, um irmão me deu um carro. Ou você pensa assim: nossa, um irmão me deu uma viagem. Glória a Deus por isso. Se eu inclusive não tivesse trazendo esse pano de fundo, eu só começasse um sermão perguntando: quem aqui quer ganhar um carro? Quem aqui quer ganhar uma viagem? Todo mundo ia ficar alvoroçado. Mas muitas vezes a gente não medita no privilégio que seria se nós nos tornássemos aqueles que têm condição para dar um carro, para dar uma viagem. Irmãos, nós falamos aqui sobre nos tornar semelhante àquele a quem nós adoramos. Sabe o que isso significa? Que se você parar para meditar, lembra daquela expressão? Qual é a Bíblia em um versículo? A Bíblia em um versículo é João 3,16. E João 3,16 exalta um atributo divino: o doador, aquele que dá. Porque Deus amou o mundo que deu. Se eu preciso me tornar semelhante àquele a quem eu adoro, quer dizer que eu preciso me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa que dá. Esse é o estilo de vida da igreja. A igreja é chamada, com relação aos irmãos, você é chamado para se tornar maduro. E eu concordo com a definição do pastor Paulo Borges Júnior, que ele diz que maturidade é quando você deixa a expectativa de receber e assume a responsabilidade de dar. Sabe qual que é o sinônimo da pessoa imatura? Por exemplo, no corpo, na vida da igreja, é aquela pessoa que sai pingando de lugar por lugar, porque ela não encontrou até hoje um lugar que agrada as necessidades que ela busca satisfazer. Se você é essa pessoa, então eu quero te contar: carimbinho na sua testa, imaturo. Essa é a verdade. É tanta gente falando o que a igreja deveria ter, quando na realidade não se dispõe para se tornar essa igreja. Esse é o chamado de Deus para nós. Não é o que a igreja deveria ter, é quem você como igreja deve se tornar. Porque nós vamos de abandonar a expectativa de receber e assumir a responsabilidade de dar. E eu quero que você vá embora, olha aqui para mim, eu quero que você vá embora com 3 princípios no seu coração. Anota aí, o primeiro dos 3, estou falando sobre o privilégio de ser igreja. E eu estou falando sobre o estilo de vida da igreja. E qual é esse estilo? De partir o pão. A primeira lição, o primeiro princípio que eu quero deixar para você, escreva aí: nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência.
e eu vou esperar respeitando os 20 irmãos que anotam a palavra, amém. Que Deus abençoe você. Nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. Projeta para mim, por gentileza, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Aperta os cintos, porque nós vamos decolar na revelação. Capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo muito sugestivo. Você quer falar sobre como que a gente tem que ser igreja? Medita nesse capítulo. Porque o apóstolo Paulo soltou uma pérola aqui nesse capítulo. O apóstolo Paulo virou para a igreja de Corinto e disse assim: olha, se ninguém contou para vocês, eu vou contar. E esse não é nem o tema não, tá? Só porque a gente abriu no capítulo 11, eu fiquei meio empolgado. Que o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se reúnem, o culto de vocês, a reunião de vocês, faz mais mal do que bem. Irmãos, pensa, nós sermos uma igreja, que o nosso culto, a nossa reunião, o nosso encontro, faça mais mal do que bem. O Senhor nos livre disso. Mas volta para cá. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Pausa e nota de rodapé. Aqui nós temos uma ordem bíblica, que nós transmitimos o que antes recebemos. É triste o fato de vivermos dias onde pessoas querem transmitir o que nunca receberam. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado em quem fala na sua vida. Toma muito cuidado em quem você ouve. Nós devemos ouvir aqueles que antes ouviram de Deus. Não sai ouvindo qualquer coisa. E toma muito cuidado para você não querer falar o que antes você não ouviu de Deus. É como se aquela pessoa que ela quer liderar, ela é muito empolgada para liderar. Ela só não é empolgada para ser discípulo. Tome cuidado. Primeiro eu recebo e depois eu transmito. Assim como também, se algo lhe tem sido acrescentado, você tem uma responsabilidade pela transmissão. Se o Senhor está falando com você, se o Senhor está incomodando você, se o Senhor está colocando pessoas que têm te instruído na palavra, é porque agora você precisa levantar e transmitir a outros. Mas o que está escrito aqui? O que o apóstolo Paulo disse? Irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, sabe o que ele fez? Pegou o pão, verso 24, deu graças e o partiu. Nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. Jesus Cristo, um dia, ele viveu uma noite trágica, antes da sua morte. Eu não quero nem falar do Getsemane, eu quero falar dessa cena. Pensa, Jesus Cristo, o próprio Deus, amoroso, longânimo, misericordioso, gracioso, ele viu o seu discípulo, que acordava e dormia ao seu lado, que comia ao seu lado, inclusive era aquele que cuidava das finanças do seu ministério. Ele viu esse irmão o trair. Você acha que foi um dia fácil? Pensa, você ser traído por alguém que você ama, por alguém que caminhou com você lado a lado. Mas sabe o que nos constrange? Que na noite em que ele foi traído, sabe o que isso significa? Talvez na noite mais desfavorável. A grande verdade é, irmãos, que nós precisamos aprender a partir o pão, até mesmo nas circunstâncias desfavoráveis. É como se talvez, é aquele irmão que lidera um pequeno grupo, que ele vai e cancela, fala assim: nossa, hoje meu dia foi muito ruim, eu vou cancelar minha reunião. Por quê? Porque meu dia foi ruim. Quero te contar uma coisa, você não é chamado a fazer só no dia bom.
você é chamado a fazer. A Escritura diz em Atos, que nós lemos aqui, 2, no verso 46, que diariamente, sabe o que significa isso? Que no dia mau também. Se está escrito diariamente, quer dizer que inclui o dia mau. Quer dizer que no dia mau, nós temos que continuar fazendo a mesma coisa. Quer dizer que nós não fazemos, porque simplesmente a circunstância está favorável. Porque nós não partimos o pão por conveniência. Nós partimos o pão por obediência. Quantos estão comigo aqui? Irmãos, é como se talvez alguém pode falar assim: pastor, eu tinha muita vontade de abrir minha casa para receber a igreja, mas minha casa é pequena. Eu quero te falar uma coisa: abra a sua casa pequena. Talvez você pode pensar que a sua casa pequena não é talvez a coisa mais adequada, mas se Deus colocou esse encargo no seu coração, abra a sua casa pequena para receber a igreja. E sabe o que vai acontecer? Quando aquele irmão que tem uma casa enorme visitar a sua casa para a reunião da igreja, ele vai ser constrangido com a sua atitude. Porque quando você abre a sua casa, isso não fala do tamanho da sua casa, isso fala do tamanho do seu coração. Ou seja, amados, Lucas capítulo 21, projeta para mim por gentileza. Lucas capítulo 21, verso 1, o que está escrito? Essa história obviamente é conhecida de todos nós. Coloca por gentileza na versão RA. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E diz: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. E no verso 4 diz que, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava, essa porém da sua pobreza deu tudo o que possuía para o seu sustento. Pode tirar. Olha aqui, irmãos, uma coisa que nós precisamos reconhecer, que a palavra do Senhor diz que Jesus ficou observando as pessoas ofertarem, sim ou não? Isso inclusive nos ensina algo, que você não é aquele que tem que assumir a posição de observar o que os outros fazem. É a era dos comentários, é a era do react, nada contra. Se você não cair nesse espírito, uma coisa é quando você talvez vai defender uma verdade da palavra de Deus, mas uma coisa que você não pode aceitar é viver uma vida de observar e comentar aquilo que os outros fazem. Por quê? Porque você não é Jesus. Quem observa e quem dá veredito é Cristo. Você é o personagem que tem que fazer, e Ele é o Deus que vai te avaliar. Você não é Deus para avaliar ninguém. Então para de comentar e vai fazer. Ah, porque a igreja tinha que ter isso. Então vamos lá. Ah, porque a nossa geração tem muita gente hipócrita. Então seja você de verdade. Essa é a vontade de Deus. Agora, o que nós aprendemos com essa história? Essa mulher, ela não partiu o pão por conveniência. Você acha que para ela, irmãos, era conveniente dar tudo que tinha? Em outras palavras, ela talvez poderia ter um problema com essa atitude de fé. Mas isso nos mostra que aquela mulher não colocou na sua limitação financeira uma desculpa para ser infiel. Ela não colocou na sua limitação financeira uma desculpa para não dar, uma desculpa para não ser generosa. Tem muita gente que quer mascarar sua falta de generosidade por conta da sua limitação financeira. Mas a verdade é que a sua generosidade não fala da sua condição bancária, a sua generosidade fala da sua condição interior. Por isso que o exemplo dessa mulher nos constrange. A nossa oferta não fala daquilo que nós temos no banco, fala daquilo que nós temos no coração. Por isso que a igreja mais avivada do mundo é a igreja perseguida, porque esses irmãos não estão reunidos para nenhum benefício próprio, pelo contrário, não tem nenhuma vantagem que eles estão indo atrás, não, eles estão correndo risco de vida. Por isso que a igreja perseguida é a igreja mais avivada do mundo. Tem alguém comigo aqui? Segundo princípio, quando partimos o pão, recebemos revelação. Poderíamos dizer
nós que, inclusive, esse é o texto que deu origem ao nome da nossa comunidade de fé. Projeta para mim Lucas capítulo 24, verso 30. A palavra do Senhor diz que, quando 2 discípulos que estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, tiveram o privilégio de ter Cristo ao lado deles, primeiramente eles não reconheceram que era Cristo, mas sem entrar em todo o contexto dessa história, no verso 30 a escritura diz que aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e o que está escrito? Tendo partido, lhes deu. E o que ele fez depois? Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles, e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Irmãos, olha que bênção. A escritura diz que Cristo foi revelado, não quando o pão foi comido, mas quando o pão foi partido. Diga assim: Cristo é revelado no partir do pão. Então, irmãos, quanto mais você parte o pão, mais revelação você tem. Quanto mais igreja você for em 2025, mais orvalho fresco vai descer sobre a sua cabeça. Irmãos, se nós queremos ver a Cristo, nós precisamos nos entregar mais. Nós não podemos comer, reter aquilo que talvez Deus nos deu para ser repartido. O pecado, ele entrou na humanidade quando um homem decidiu comer o que não era para comer. Mas a salvação também entrou quando o pão vivo que desceu do céu decidiu ser partido. Ele foi moído, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e se entregou por amor de nós. O pecado entrou literalmente quando o homem comeu o que não devia, mas a salvação também chegou ao mundo, porque um homem se entregou, aquele que era o pão vivo foi partido. Irmãos, acredita-se que o sermão mais profundo pregado por Jesus a uma pessoa foi a pregação feita por Jesus para aquela mulher que estava em frente ao poço de Jacó, em João capítulo 4, a mulher samaritana. Interessante que Jesus tem uma palavra de conhecimento no momento que ele estava ali literalmente se revelando àquela mulher, e ele disse: mulher, vai lá, chama seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E ele diz: eu sei que você não tem, porque hoje aquele que está com você não é seu marido no papel. E ele diz: você já teve 6 homens. E é poderoso nós pensarmos que na palavra de Deus 6 aponta para a plenitude humana. O homem foi criado no 6º dia, mas o número 7 aponta para a plenitude divina. Aquela mulher, ela teve 6 homens. Aquela mulher, ela tentou encontrar a sua satisfação na plenitude humana, mas ela só foi feliz quando ela encontrou o 7º homem, Jesus Cristo. Porque nós não nos satisfazemos quando nós buscamos a plenitude no homem, mas nós nos satisfazemos quando nós buscamos a nossa plenitude em Deus. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? De fato, nós precisamos aprender com algo que acontece nessa história. Por que essa mulher estava lá naquele poço? A palavra do Senhor diz em João 4, que o seu cântaro estava vazio. Mas é lindo nós lembrarmos que Jesus Cristo virou para ela e falou: eu, a partir de hoje, vou transformar você em uma fonte. A proposta do Senhor para a igreja é que nós não sejamos cântaros, mas que nós nos tornemos fontes. Sabe por quê? Porque o cântaro fica vazio. O cântaro, ele necessita de receber, mas a fonte, ela vive de dar. E quanto mais ela dá, mais ela tem. Porque a característica dela é que ela se torna inesgotável.
A vontade de Deus, que na vida da igreja, nós não sejamos cântaros, mas que nós nos tornemos fonte. É melhor dar do que receber. Quanto mais você dá, mais revelação você tem. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Dá tudo que você tem. Aquilo que você ouvir, fala. Aquilo que você lê, fala. O conhecimento que você tem adquirido, fala. E quanto mais você compartilha, mais revelação você tem. Quanto mais você parte o pão, mais revelação lhe é acrescentada. Em último lugar, nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. Quando nós partimos o pão, nós recebemos revelação. Mas a boa notícia, João capítulo 6, versículo de número 11, na versão NVI, a escritura diz, obviamente estamos nos referindo a um texto bastante conhecido. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, os repartiu entre os que estavam sentados. Você sabe que João capítulo 6, nós temos uma clara referência à multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre que é literalmente um dos milagres mais conhecidos de Jesus. E é poderoso nós pensarmos que esse milagre só aconteceu porque teve um rapazinho, teve uma criança que decidiu ser como aquela mulher de Lucas capítulo 21, entregar tudo que tinha. Você sabe, naquele dia, uma criança partiu o pão. Naquele dia, uma criança repartiu o que tinha. Naquele dia, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Porque uma lancheira foi ofertada. Sabe o que acontece? Quando nós partimos o pão, nós vemos multiplicação. O mundo vai falar para você reter, por achar que se você reter vai faltar, quando na realidade o princípio bíblico é o contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quando nós partimos o pão, nós desfrutamos de multiplicação. Talvez você pode pensar, pastor, o que são 5 pães diante de mais de 5.000? Hoje eu quero te contar, na sua mão não é nada, mas na mão dele é suficiente. Sabe o que o Espírito falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem? Sabe por que muitos de nós não desfrutamos mais de milagres sobrenaturais de Deus? Porque tem muita coisa que ainda está nas nossas mãos, que por acharmos insuficiente, nós não colocamos nas mãos de Deus. Eu quero te contar uma coisa, muitas vezes, a falta de entrega é justificada pela quantidade. Ah não, para que eu vou dar se é tão pouco? Mas irmãos, hoje nós precisamos ter uma postura muito humilde. Eu quero chamar você à humildade, de reconhecer que você não deixa de entregar, porque o que você acha que tem é pouco, mas você deixa de entregar, porque você não tem disposição para dar o pouco que você tem. Nós precisamos de ter humildade, reconhecer que quando nós olhamos para testemunhos como da viúva pobre e desse rapaz que ofertou os 5 pães, isso nos ensina que não tem a ver com o pouco que temos, mas tem a ver com a nossa disposição de entregar tudo que temos. Eu oro para que nesses dias o Senhor nos acrescente a revelação do privilégio de sermos igreja, e para que também possamos viver um estilo de vida de partir o pão, mesmo quando a condição for desfavorável,
Porque nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. Quanto mais partimos o pão, mais luz, mais revelação, mais face de Cristo. E quanto mais partimos o pão, mais sobrenatural de Deus, mais multiplicação.